Boa tarde, pessoal do Ver Mais. Eu sou a Bárbara, sou educadora e hoje eu quero dividir com vocês uma preocupação muito grande das famílias, que é o momento de adaptação escolar das crianças que estão em processo de transição, seja da educação infantil para o fundamental ou mesmo dos adolescentes do fundamental para o fundamental 2 ou ensino médio. Então, algumas sugestões que eu trago para vocês hoje é como organizar, ajudar as crianças a organizar os sentimentos dela para essa nova etapa da vida escolar. Para as crianças menores, é importante a família conversar com a criança sobre como ela vem se sentindo, o que ela está... quais as sensações ela está experimentando, quais são os medos, os anseios dela nesse processo de transição entre a educação infantil e o primeiro ano. Então, eu costumo indicar para as famílias que elas ajudem a criança a ou desenhar um sentimento que está mais aflorado, ou escrever. Algumas crianças já entram no fundamental já conhecendo as letras, conhecendo algumas palavras. Então, quais sentimentos a criança está experimentando nesse momento de transição? É medo? Como que ela pode representar esse medo? Ela está preocupada? Ela está sonhando com essas mudanças? Como ela tem se sentido? Então, desenhar, escrever as crianças, ou ir falando e a mãe vai escrevendo e colocar um mural nas paredes, assim, umas folhas na parede, para que depois ela possa retomar e falar: lembra que você estava com medo? Olha só, tudo passou, você começou o ano e deu tudo certo, né? Então é sempre importante registrar esse sentimento para depois retomar com a criança como ela se sentia e mostrar para ela: tá vendo? Olha como passou, como não foi tudo isso que você imaginava, como você se saiu muito bem. Isso é muito importante que as famílias façam, é encorajar a criança a enfrentar esses desafios. Porque enquanto ela está na escola, os desafios dela são pequenininhos, né? Mas eles são instrumentos. Quando ela passa por esses desafios pequenininhos, eles se tornam instrumentos para que mais para frente, para os outros desafios da vida, ela possa acessar esse lugar de conhecimento que ela construiu emocionalmente para poder enfrentar desafios maiores. Então, ajude seu filho a organizar seus sentimentos, crie com ele a rotina que vai ser quando ele estiver na escola. Então, quando você estiver na escola, você vai acordar cedo, vai escovar os seus dentes, vai preparar o seu material, o seu lanche. E crie essa rotina para ir dando segurança para a criança quando ela estiver nesse momento, ela saber o que vai acontecer e como ela vai se organizar para esse momento de transição, tá bom? Gente, eu adorei essa dica que a Bárbara trouxe pra gente agora. Primeiro, porque às vezes, nesse período de férias das crianças ainda, as crianças estão com as vós, com os tios ou com um amigo, né? Então é muito bacana aí, quem é o responsável, quem tá cuidando com a criança, tentar colocar na rotina dela. Então é isso que a Bárbara acabou de falar pra gente. Ó, você vai pra escola, você vai ter que escovar os dentinhos, você vai fazer o seu lanchinho e fazer isso de uma forma que a criança se sinta feliz, alegre, como se fosse uma brincadeira. E uma outra parte muito principal, que eu vou dizer para vocês que é um exemplo meu também, eu só tenho um filho. E eu tenho certeza que eu devo ter pecado muito quando ele era pequenininho. Por quê? Porque a gente quer resolver os problemas dele. E isso realmente às vezes não ajuda. Porque o problema dele pode ser pequenininho ali e ele conseguindo resolver, quando vier problemas maiores na fase adulto, ele vai conseguir resolver também. Então essa foi uma dica muito bacana que eu peguei com a Bárbara aqui e eu gostaria que vocês também pensassem um pouquinho nisso, que eu acho que faz toda a diferença depois da criança que vai se tornar um adulto. Tá bom? E falando